Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos, a noiva do Cordeiro, com a paz do Senhor nessa noite. Amém? Quantos estão alegres aqui essa noite? Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Primeiramente, somos gratos a Deus pela oportunidade e o privilégio de estarmos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. Porque tudo é para a honra e a glória de Deus. Diga assim comigo, Deus. A Ele toda honra, toda glória e toda adoração. Aos irmãos que estão na internet, Deus abençoe a todos. Queremos agradecer ao nosso irmão Eldo Ramos pela oportunidade. Que Deus abençoe a tua vida. Você mora no nosso coração. Depois a todos os membros, ao pastor presidente dessa igreja e todos que estão aqui. Amém, irmãos? Que humildemente eu venho trazer a palavra de Deus para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. A minha esposa que está aqui, os pregadores, Deus abençoe a vida de vocês. Quantos estão felizes esta noite por estar na casa do Senhor? Diga amém. Quantos vieram adorar o nome do Senhor? Diga aleluia. Manda um abraço para o meu pastor que está lá na cidade de Itapejara, a qual a igreja está orando por mim. Deus abençoe eles. Manda um abraço para minha mãe, para todos em nome de Jesus. Confesso aos irmãos que para estar aqui ficamos nervosos, mas a graça de Deus é o que nos faz estar aqui. Diga para o seu irmão, a graça de Deus é o que faz você estar aqui essa noite. Amém? Eu quero que nesta noite a minha esposa venha juntamente comigo para nós estarmos cantando um louvor e depois eu estarei trazendo a palavra. Eu quero que você se coloque de pé essa noite para nós adorarmos junto ao Senhor. Ela disse, amor, nós vamos cantar. Eu digo sim, vamos cantar. É noite de bênção, é noite de vitória. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar esse povo lindo com a paz do Senhor Jesus, amém? Só aqueles que têm saudade de casa, que vão morar no céu, quero que você dê um glória bem alto para Jesus Cristo, amém? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Motivo de alegria e de muita honra nós poder estar nesse congresso. E a gente vai estar louvando o hino, e eu convido você a adorar, a exaltar e a falar esse louvor junto com nós, amém? Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Adora o Senhor juntamente conosco. Eu aprendi a ganhar, eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu venci, e venci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofro,
Será que você pode declarar Ele? Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Você é um sobrevivente. Você nasceu para vencer. Você é escolhido de Deus. E Ele conta com você nesta batalha. Eu aprendi a ganhar, bebendo, eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu venci. Você venceu, aleluia. Diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, adore o nome do Senhor. tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia! Sobrevivi. Sobrevivi. Só o sobrevivente. Pegue da mão do irmão que está ao teu lado esta noite. Quantos já estão sentindo a presença de Deus? Pegue da mão do irmão esta noite, antes da leitura da palavra de Deus, e vamos orar a Deus neste momento. E consagra a tua vida perante a Deus, e diga para Deus falar contigo por meio da palavra. Feche os teus olhos neste momento, e eleve os teus pensamentos até a sala do Senhor, porque o Espírito de Deus já está pairando sobre a casa. O Espírito Santo de Deus já está descendo sobre a tua vida. Então já comece a adorar ao Senhor, porque eu sinto Deus neste lugar. Pai querido e santo, Deus de poder, Deus de glória, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós viemos à tua casa de oração para unicamente adorarmos o teu nome, porque tu és o Senhor da nossa vida, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso abrigo. Então nesta noite nós viemos para te adorar. Então fala conosco por meio da tua palavra, e todos dizem amém. Glória a Deus. Agora abre comigo, sem perca de tempo, a palavra do Senhor, as escrituras sagradas, no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 21 em diante. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Deus já está na casa. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 21 em diante. Todo aquele que encontrou, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Lemos a Escritura Sagrada, a qual está escrito assim: Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água, para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou e disse: eu creio,
ajuda a minha incredulidade. Tome o seu assento, louvando e adorando o nome do Senhor. Queridos irmãos, esta noite é uma noite ímpar, é uma noite de adoração. E foi falado esta noite que o fogo descerá sobre o altar e jamais se apagará. Eu te faço uma pergunta nessa noite para a tua vida: tem fogo sobre o altar nesta noite? A chama do Espírito Santo está no teu coração, está na tua vida ardendo esta noite? Quantos aqui tem a chama do Espírito Santo? Levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu entrei nesta noite no livro da Nova Aliança, a qual nos fala e nos traz a narrativa sobre Jesus Cristo, sobre o ministério de Jesus Cristo e de algumas pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus. Repita comigo: algumas pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus. Todos nós, estudiosos da Bíblia, sabemos que havia 3 classes de pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus. Alguns que iam apenas como curiosos ver o que Jesus fazia, outros iam para receber a sua bênção, e outros precisavam de uma vitória, de um milagre, e estavam ali para conhecer a Deus. Nessa noite eu te faço uma pergunta: o que fez fazer você vir a este culto? Foi porque você precisa do teu milagre? Foi porque você precisa da sua vitória? Ou você verdadeiramente quer conhecer o Cristo vivo, o Rei dos Senhores, o Rei de toda a terra? Se você veio nessa noite com a intuição de conhecer Jesus, eu venho te apresentar. Jesus está aqui com os braços abertos para mim e para você essa noite. Amém, irmãos? A Bíblia então vai nos dizer, e eu entro com você na mensagem. A Bíblia nos diz em João capítulo 3, verso 16, que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha aí o amor de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero te dizer, Jesus, Ele não julga a tua situação essa noite. Jesus, Ele não julga a maneira que você está vivendo. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te chamou. E Jesus te escolheu para uma grande obra. Cutuca o irmão que está do seu lado esta noite e diga: Jesus te escolheu para uma grande obra. É congresso de missões, e para nós falarmos de missões, nós temos que ser chamados por Deus. Diga para o seu irmão: nós temos que ser chamados por Deus. Irmãos, para quem não sabe a vida de Marcos, Marcos era um jovem a qual conheceu a Jesus, e a sua vida foi mudada. Marcos era um que seguia a Jesus Cristo. Marcos era falho, era um jovem que errava, mas Deus entrou na vida dele. Jesus veio sobre ele e mudou a história dele. Nesta noite, se você tem Jesus, Ele quer mudar a tua história. Se nesta noite você vive uma história com Deus, Ele quer fazer ainda muito mais pela tua vida e pela minha vida. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo nesta noite? O livro de Marcos foi escrito no ano 55 depois de Cristo. João Marcos, a Bíblia vai nos dizer que ele era um jovem com imperfeições. Ele era um jovem que errava, falhava, mas quando ele conheceu a Jesus, assim como eu e você conhecemos a Jesus, veio a misericórdia de Deus e salvou a vida de Marcos e fez dele um grande pregador da palavra de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, o Deus a qual nos servimos, Ele tira nós do maçal do pecado, Ele tira nós de um entulho de pecado e nos faz príncipes e princesas de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Marcos nos traz uma narrativa sobre um acontecimento, a qual Jesus, no capítulo 9, ele vai até o monte, ele ora, e ao subir este monte, em oração e jejum, Jesus desce do monte, e há um alvoroço sobre a multidão. Estavam os discípulos, estava um homem ali e um jovem, e toda a multidão num alvoroço. Diga para o irmão: quando nós oramos, quando nós jejuamos, o milagre acontece. Então a vida do crente não tem que ser uma vida só de aplausos, não tem que ser uma vida só de status. A vida do crente, primeiro passo tem que ter oração, segundo passo tem que ter jejum. Se nós não orarmos, não jejuarmos, nada vai acontecer na nossa vida. Jesus nos dá um ensinamento claro sobre a oração, sobre o jejum, e ele sobe ao monte, e a Bíblia nos diz que ali havia um jovem que desde pequeno, desde quando ele nascera, se atirava no fogo, tentava se matar. Ele tinha uma doença chamada epilepsia.
Era uma doença que ele tinha sobre o seu corpo. E a Bíblia também vai nos dizer que o pai confessa para Jesus, dizendo para ele que um espírito causava aquilo na vida daquele jovem. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Quando ele teve um encontro com Jesus, aquela doença teve que ser curada. Aquele espírito parou de atormentar a vida daquele jovem e algo aconteceu sobrenatural na vida dele. Irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus pessoal, quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida não pode ser mais a mesma. Se nós vivíamos no pecado, hoje já não podemos viver mais. Porque a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo nos disse: já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Quantos aqui têm vivido do lado de Jesus? Quantos aqui têm seguido o ministério de Jesus? Quantos aqui têm liberdade e têm dado liberdade para Jesus operar na vida? É assim o que Deus faz. Quem era eu nesta noite para estar aqui ministrando a palavra do Senhor? Quem era eu nesta noite para estar aqui falando para uma igreja tão bonita o que Jesus faz, se Ele não tivesse que ter mudado a minha vida? Nesta noite Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história, e eu quero te dizer, Deus, Ele vai mudar a tua história a partir de hoje. Deus vai mudar o cativeiro que você vive, a alegria vai viver no teu coração. Se você está triste nesta noite, o meu Deus está aqui para consolar a tua vida. Você que está aí na internet, se você tem passado por situações, chegue até Jesus, porque Ele quer ter um encontro com você essa noite. A Bíblia então vai nos dizer que este pai, ele quebra todos os protocolos da época. Ele procura um milagre para o seu filho e não o encontrou. Mas quando ele foi até Jesus, quando ele foi até um encontro do Messias, a sua vida foi mudada. Irmãos, você acha que naquele tempo não tinha impedimento para ele não receber a cura e o milagre para o seu filho? Ele percorreu tantas portas, bateu tantos lugares, correu para muitos lugares, mas não encontrou o milagre. Ele só encontrou em Jesus de Nazaré. Nessa noite eu não sei em qual porta você tem batido, eu não sei aonde você tem procurado o teu milagre, eu não sei aonde você tem pedido, mas eu creio que nessa noite você veio para o lugar certo. Você veio até a casa de Deus, e Ele tem milagre para a tua vida nessa noite. Ele tem transformação para a tua casa, para a tua família. Ele tem um milagre para você essa noite. Dá para você glorificar a Deus essa noite? Quantos aqui creem que Deus tem um milagre para a sua vida? O pai daquele menino passou pela multidão, ele ultrapassou todos os obstáculos para receber o milagre para o seu filho. Todo aquele aqui que é pai e mãe sabe, quando nós vemos o sofrimento do filho, nós tentamos trazer, o abrigo, o consolo, trazer aquilo que o filho precisa. Aí você imagina comigo um pai a qual uma vida toda seu filho sofria, um pai a qual uma vida toda o filho sofria pelaquela enfermidade, pela causa daquele demônio. Mas o pai, ele procurou Jesus, e Jesus disse para ele: se tu crê, tudo é possível àquele que crê. Diga para o seu irmão aí, cutuca ele, cutuca ela, diga: tudo é possível àquele que crê. Mas antes de ele receber essa palavra, ele disse: se o Senhor podes fazer algo por mim, o meu Jesus pode fazer grandes coisas. Porque Isaías capítulo 53, Isaías vai dizer que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou as suas dores. Então Isaías está profetizando que Jesus, Ele tem todo o poder nos céus, na terra e em todo lugar. Nessa noite eu quero te dizer, Deus, Ele tem todo o poder de fazer, muitas das vezes, algo que nós achamos impossível, algo que muitas das vezes achamos que não vai acontecer. Jesus pode fazer. Diga para o seu irmão: Ele está no controle de todas as coisas. Diga, cutuca ele. Deus está no controle de todas as coisas. É Ele quem controla a tua vida, irmão. É Ele quem controla a tua história. É Ele que te pega pela mão direita e faz você caminhar do lado dele. Amém? A Bíblia então nos diz que Jesus pergunta para ele: tu crê? Quantos aqui creem que Deus está entrando em prol da tua vitória essa noite? Que Deus está operando no reino espiritual em favor daquele que se dobra diante de Jesus. E a Bíblia nos diz que os discípulos não puderam fazer nada.
Os discípulos não tiveram autoridade, não tiveram fé suficiente por fazer algo pela vida daquele jovem, mas Jesus pôde fazer. E um dos ensinamentos que eu quero trazer para a igreja e para nós essa noite é que nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar naquilo que é impossível. Nós temos que usar a nossa fé, porque Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas a qual nós cremos e nós esperamos. Então nós temos que ter fé, porque a fé gera um milagre na nossa vida. A fé gera o resultado para a nossa vida. Nesta noite tem alguém com fé aqui? Quem tem fé nesta noite, adore o nome do Senhor. E aquele que não tem fé nesta noite, você vai sair deste culto com fé no seu coração. E você vai começar a acreditar na capacidade que você tem e aonde você pode chegar. Amém, irmãos? Eu só estou aqui nessa noite porque eu tenho fé. Eu acredito no que eu prego, eu vivo aquilo que eu prego. Então, irmãos, a Bíblia nos diz que os discípulos não tiveram fé, estou correndo por causa do tempo. A Bíblia nos diz que eles não tiveram autoridade o suficiente para trazer um milagre para aquele homem. Mas Jesus tinha, mas Jesus tem, Jesus pode, Jesus faz, Jesus realiza. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. E nessa noite eu quero te dizer: o ômega, o alfa, o princípio e o fim de todas as coisas está aqui nessa noite. Jesus está passeando no nosso meio, porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele conhece a tua vida. Você que está aí na internet, Ele conhece você. E eu quero te dizer: Jesus pode, Jesus faz e vai fazer grandes coisas por nós. Levanta a tua mão e diga assim: Jesus pode, Jesus faz e Jesus irá fazer grandes coisas pelas nossas vidas. E a Bíblia então diz que Ele cura aquele homem, Ele cura aquele jovem, e aquele homem também foi curado. Qual doença aquele homem tinha? Ele sofria. Aquele homem também tinha uma doença, ele sofria no seu coração por não ver aquele filho dele vivendo daquele jeito. Mas quando ele viu, ele também foi curado no íntimo do seu coração pelo que Deus fez pela vida do seu filho. Amém, irmãos? Muitas das vezes causa cicatrizes, dores, por muitas das vezes nós vivermos um período difícil. Mas naquele momento, eu posso ver que aquele homem saiu mais do que alegre, saiu mais do que feliz, pelo que o mestre fez pela vida dele. Nessa noite foi falado sobre ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para mim ter o id de Jesus, para mim fazer o id de Jesus, primeiramente eu tenho que ser chamado. Segundamente eu tenho que deixar a incredulidade de lado. Terceiramente eu tenho que usar a minha fé. E eu tenho que ir em busca das ovelhas perdidas. Eu tenho que fazer aquilo que Jesus nos deixou, uma tarefa, uma missão de ir e pregar o evangelho. Quantos aqui querem ter a autoridade de Jesus sobre a sua vida, de pregar o evangelho? Porque a Bíblia nos diz que os sinais seguirão todos aqueles que creem. Então creia, porque tudo é possível aquele que crê. E os sinais através da tua vida vão acontecer. Se coloque de pé nesta noite. Ele nos deixou uma tarefa. Diga para o seu irmão: Ele nos deixou uma tarefa de pregar o evangelho a toda criatura. Então nessa noite, meu irmão e minha irmã que me vê, pregue no meio da dor, pregue no meio da tristeza, pregue no momento de alegria, mas não deixe de pregar o evangelho de Deus. Não deixe de anunciar este Jesus que está vivo para todo sempre. Amém? Pegue da mão do irmão e da irmã que está ao seu lado. E diga neste momento para Deus: Senhor, eu quero pregar o teu evangelho a toda a criatura. Então, Jesus, me dê fé, coragem e me escolhe para ir atrás das ovelhas perdidas. Você está com uma tarefa nesta noite. E o Espírito Santo vai te acordar de madrugada, de manhã, de tarde. Ele vai te chamar pelo teu nome, assim como ele chamou Jeremias, para você pregar esse grande evangelho. Evangelho de transformação, evangelho de renúncia, evangelho que é poder de Deus, amém?
Vamos fazer uma oração essa noite para Deus. E eu encerro aqui nesta noite a minha participação neste congresso, porque eu quis ser humilde o suficiente para você entender que o Senhor Jesus está te chamando para o ID nessa noite, que o Senhor Jesus está te chamando para uma tarefa essa noite. E em nome de Jesus eu quero ministrar uma oração de fé, em que você vai ter a capacidade de ir, você vai ter a unção de vencedora, a unção que anuncia as ovelhas perdidas. Amém? Fecha os teus olhos esta noite e ora juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, a todos aqueles que me acompanharam pela internet, a todos aqueles que me ouvem e me veem nesta noite, eles querem enviar, ó Pai, o teu reino a toda criatura, eles querem pregar a tua palavra, porque é uma ordenança, é uma etapa, é uma missão, ó Pai. Então nessa noite capacita-os para esta grande obra, porque quem escolhe não é o homem, quem escolhe não é a mulher, é Deus. Então nessa noite, nosso Deus, nós te pedimos, venha sobre nós com uma unção de poder e de autoridade, para que pregamos até as ovelhas perdidas, porque é a última hora da tua igreja, e a igreja precisa despertar, que é o último tempo. Então nos ajuda, ó Senhor, Deus de Israel, para pregarmos, para anunciarmos, para divulgarmos o teu reino, que é acima de todo reino. Todo aquele que crê, diga amém. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida nessa noite. Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos, amém. Agradeço pela incumbência e a oportunidade nessa noite. Essa noite estarei passando para nosso irmão Eldo Ramos. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.